e vamos nessa para falar de hidrostática, equilíbrio em fluidos. Deixa eu ver aqui se tem alguém perguntando alguma coisa. Lucas, quer falar alguma coisa? Não? Bom, não havendo perguntas... Lucas? Pode falar, Lucas. Sem dúvida no momento. E o pessoal no chat, está tudo tranquilo aí? Tá, tudo bem, tudo bem. Agora tem alguém a pergunta aqui, esse aqui, ó. Professor, aquele tal macaco que nos ajuda a levantar os carros, que possui uma certa alavanca, é um caso parecido com este ampliar as forças, é mais parecido com o princípio de Pascal? Ó, o macaco ele é muito mais parecido com de ampliar forças, porque ele é um sistema mecânico. O macaco que você usa no carro, ele não usa o sistema hidráulico. Vou falar do princípio de Pascal agora. O princípio de Pascal, ele utiliza a ampliação de forças através da distribuição de pressão em um fluido. Nós veremos aqui agora. É diferente do caso mecânico. Então, no caso do macaco hidráulico, ele está muito mais semelhante ao sistema de alavancas, que eu apresentei aqui, do que do princípio de Pascal. Está respondido, Lucas? Não foi eu que perguntei, não. Foi Eduardo Noronha que perguntou, que ele já tinha perguntado antes, só que o senhor não viu a pergunta dele, eu estou fazendo a pergunta por ele. Beleza, beleza. Então, Eduardo Noronha está respondido aí, tá? É muito mais... Um macaco mecânico, ele é muito mais, se aproxima muito mais de um sistema de alavancas, tá? Claro, é um sistema de engrenagem muito bem elaborado, do que do princípio de Pascal. Resposta dada, vamos agora para equilíbrio de fluidos. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Na mecânica, nós costumamos usar dois conceitos importantes, né? O conceito de massa e o conceito de força. Sabendo medir massa e sabendo medir força, você consegue descrever a mecânica praticamente toda, porque sabendo massa e força, você sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Sabendo a aceleração, você vai saber se o movimento é uniforme, se ele é um movimento uniformemente variado, se ele é um movimento circular, se ele é um lançamento oblíquo, se ele é um MHS. Sabendo a aceleração, você define o movimento. Só que na hora de trabalhar com fluido, não é apropriado usar o conceito de massa. Nós vamos substituir o conceito de massa sempre que ele for aparecer. Vamos pegar o equivalente dele, que vai ser densidade. Ao invés de trabalhar com o conceito de força para fluidos, vamos utilizar o conceito de pressão. Então vamos definir o que é densidade, o que é pressão e como é que isso vai aparecer no equilíbrio dos fluidos. Então, na sequência, o primeiro conceito importante é o conceito de massa específica ou densidade, tá? Então, alguns livros fazem distinção um do outro, outros livros não fazem distinção um do outro, tá? Então, massa específica é também chamada de densidade absoluta. Como é que você obtém a massa específica? A massa específica normalmente representada pela letra ρ, vai ser igual a massa dividido pelo volume. Alguns livros, ao invés de usar ρ, vai usar μ. μ é igual a massa dividido pelo volume. Também é massa específica. Então, no sistema internacional, esse M que aparece aí é a massa. A massa tem que ser medido em quilogramas. O V que aparece aí é o volume. O volume tem que ser medido em metros cúbicos. E o ρ, ou μ, vai ser a massa específica. E a massa específica vai ter que ser medido em quilogramas por metro cúbico, tá? Tá, e densidade, o que seria densidade? É porque, assim, há corpos que eles são homogêneos, substâncias puras homogeneamente distribuídas. Então, por exemplo, eu pego um bloco de ferro e esse bloco de ferro, ele é completamente maciço. Ferro não, aço, né? A pessoa não gosta que eu fale ferro. Aço, eu pego aço, ele é maciço, é aço puro, tá? Então, se ele sendo maciço, então significa que eu estou falando de massa específica, ele é homogêneo. Mas você pode pegar isso aqui, um corpo feito de aço, e você pega esse corpo feito de aço e você vai simplesmente deixar ele oco. Então, não pintei tudo aqui não, você imagina que isso aqui é completamente maciço. Aí você pega esse mesmo corpo e faz nele um orifício. Bom, ao fazer um orifício, você já não está mais com um corpo maciço, você vai estar com um corpo oco. Vem aqui, ó. Ora, vamos fazer um orifício nele aqui. Opa.
Cadê a borracha? Borracha, apague. Vamos fazer um orifício aqui agora. Então, esse corpo aqui é um corpo que ele não está homogeneamente distribuído. Para esse corpo que não está homogeneamente distribuído, eu vou usar o conceito de densidade. Então, massa específica é chamada de densidade absoluta. É como se todo o corpo tivesse completamente preenchido no espaço. A densidade é eu pegar esta massa deste corpo e dividir pelo volume. O volume que os dois ocupam são idênticos, só que a massa desse é menor. Por quê? Porque ele não está homogeneamente distribuído. Poucas questões fazem referência a isso, mas tem livros que fazem distinção clara entre massa específica e densidade absoluta e densidade. Em minhas aulas, quem assistiu às minhas aulas vê que geralmente eu uso só densidade como sendo sinônimo de massa específica. Eu estou fazendo essa distinção somente porque alguns alunos vêm reclamar pelo fato de eu usar a densidade o tempo todo, tá? Bom, se você estiver trabalhando no sistema internacional, é quilogramas por metro cúbico. Porém, a maioria dos problemas não vai te dar densidade em quilogramas por metro cúbico. A maioria vai te dar no que eu chamo de unidade comum. A unidade comum é o grama por centímetro cúbico. É assim que a maioria dos problemas aparece. E você tem que saber que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1.000 quilogramas por metro cúbico. Alguns alunos, quando olham para isso, acham estranho, mas 1 grama é igual a 1.000 quilogramas? Não seria ao contrário, não? Tá? O que a maioria esquece é que aqui está sendo feita 2 transformações de unidades. Eu estou transformando de gramas para quilogramas, mas também estou transformando de centímetro cúbico para metro cúbico. São 2 transformações simultâneas. Tá? Não é só grama para quilograma. Se você fizer as 2 transformações separadamente, você vê que bate. Se você pegar 1 grama e converter para quilogramas, vai dar 0,001 quilogramas, ou seja, 10 a menos 3. De fato, 1 grama é menor do que o quilograma. Então, quando você converte daqui para cá, vai dar isso aqui. Porém, quando você converte de centímetro cúbico para metro cúbico, a conversão é 10 a menos 6. 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Lembra disso? Se não lembra disso, minha função aqui nessa revisão é fazer você lembrar de conceitos de física e matemática que são importantes. Como é que você sabe que 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos? Você decorou isso? Bom, quem me conhece sabe que eu odeio decorar as coisas, tá? As coisas são feitas para serem pensadas, não para serem decoradas. Eu sei o básico. O que é que eu sei do básico? Eu sei que 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, 1 metro é igual a 10 ao quadrado centímetros. Isso eu sei. Bom, se eu quero ir para metro cúbico, qual é a regra? Bom, se não é um metro comum, é um metro cúbico, eu pego esse cara aqui e elevo ao cubo, tá? Pego esse cara aqui e elevo ao cubo. Qual é a minha conclusão? Que 1 metro cúbico vai ser igual a 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Se eu estou indo de metro cúbico para centímetro cúbico, eu multiplico por 10 a sexta. Se eu estiver fazendo o contrário, indo de centímetro cúbico para metro cúbico, eu multiplico por 10 a menos 6, que é o equivalente a dividir por 10 a sexta. Tá? Então, lembrando que é o metro normal e o centímetro normal, você chega à conclusão do qual é a relação que existe entre metro cúbico e centímetro cúbico. Então, 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 metros cúbicos. Quando você faz essa divisão aqui, ó, divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 6 vai dar igual a 3. Então, isso aqui, de fato, como eu escrevi lá em cima, 1 grama por centímetro cúbico é igual a 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico. Beleza? Belezinha? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Pode fazer a pergunta que o Lucas Bandeira transmite a pergunta aqui em áudio pra gente. Deixa eu ver aqui, olhando no bate-papo. Não tem ninguém aqui. Xenofobia, qual o caso aí? Só porque eu sou baiano, cara? Nem tem o sotaque direito de baiano, né, meu rei? Bom, vamos continuar então, tá? Definimos densidade, que era o primeiro conceito importante pra gente. Nosso próximo conceito importante é o conceito de pressão. A pressão, ela vai medir como você distribui a força numa certa área.
Então, esse F que aparece aí é força. Força no sistema internacional é medido em newtons. O A que aparece aí é área. No sistema internacional, isso é medido em metros quadrados. Então, esse P que aparece aí vai ser o que nós chamamos de pressão, que vai ser newtons por metro quadrado. É muito comum aparecer newtons por metro quadrado, mas também é muito comum aparecer pascal. Nesse caso, não há uma regra. É isso ou é aquilo. Pode aparecer um, pode aparecer outro. Você tem que se acostumar a trabalhar e pensar que os dois estão no sistema internacional. Existem outras unidades. Normalmente, essas outras unidades, quando aparecem numa prova, não exige que você decore, tá? Então, milímetros de mercúrio é uma unidade comum, centímetros de mercúrio é outra unidade comum, bar é outra unidade comum, PSI é outra, e também tem mais uma, quilograma força por centímetro quadrado é outra. Então, tem mais ainda, tá? Quilograma força por centímetro quadrado. Tem mais unidades que aparecem por aí, Thor, aparece um monte. Sempre que aparecer, o sistema, geralmente, o programa vai te dar qual é a transformação, tá? Então, pressão é força dividido por área. Para a gente interessa dois tipos de pressão. O primeiro é a pressão chamada de pressão hidrostática, que já caiu em várias provas do Enem e certamente pode cair de novo. A pressão hidrostática mede a pressão que um fluido exerce num certo ponto. Pode ser no fundo do recipiente ou pode não ser, pode ser num ponto qualquer. Vamos imaginar um recipiente aqui, que eu tenho um recipiente que eu tenho, o fundo seja diferente. Com fundo diferente, eu vou botar um líquido aqui, outro líquido aqui, mas os dois vão estar ocupando, tá, a mesma altura. É o mesmo nível nos dois casos. Eu posso perguntar onde a pressão é maior, no 1, tá, ou no 2. Bom, para responder essa pergunta, é bom que eu calcule esta pressão, usando a definição de pressão que eu dei anteriormente. A pressão é força dividido por área, tá? Essa é a pressão mecânica. Se eu estou usando isso para um líquido, esta força vai ser o peso do líquido que está aqui, exercendo no fundo. Então, eu troco a força por peso, e peso é massa vezes gravidade. Então, pressão vai ser força por área, o peso do líquido no fundo dividido pelo tamanho da área do fundo. Só que com fluido não é legal trabalhar com massa. A gente troca por densidade. E nós vimos que densidade é igual a massa dividido pelo volume. Se densidade é massa pelo volume, isso implica que massa é igual a densidade vezes o volume. Então, posso escrever no lugar da massa, densidade vezes o volume vezes gravidade, dividido pela área. Então, troquei a massa por dV. Uma vez que eu fiz isso, vamos tentar melhorar isso aqui. Eu quero substituir o volume. Ora, o volume de algo que tem esse formato, ele é a área da base multiplicado pela altura, tá? Então, existe uma altura H aqui. Então, área da base vezes a altura é o volume. Então, isso quer ficar densidade vezes volume. Área da base vezes altura vezes gravidade. Isso aqui é o volume. Dividido pela área da base, tá? Então, área ali e área aqui. O que é que vai acontecer com a área? Não importa se o recipiente é o recipiente 1 ou o recipiente 2. A área vai aparecer na parte de cima e a área vai aparecer na parte de baixo. Eu vou poder, então, simplificar. A área entra na hora que você faz a conta para calcular a massa e a área entra na hora que você faz a conta para distribuir esse peso. Resultado, uma coisa compensa a outra. E aí nós concluímos que a pressão exercida por um fluido só depende da altura. A pressão é dGH. Essa é a expressão que vocês aprendem lá, que calcula a pressão hidrostática. H é a altura, G é a gravidade, D é a densidade, ou massa específica, e P é a pressão. Para ganhar tempo, eu não vou mais ficar escrevendo o que significa cada unidade aqui. A próxima pressão importante, não tenho mais espaço, vamos chamar um quadro novo. A próxima pressão importante é a pressão atmosférica. Cadê aqui? Bugou geral, meu quadro não quer mais aparecer, vamos chamar um arquivo novo, File New, ok. Lucas, tudo certo por aí?
Acho que até aí é tranquilo, as pessoas não têm dúvida. Vamos falar agora de pressão atmosférica. Já já eu olho no bate-papo e converso com vocês, tá? O tempo está avançando, eu tenho que aprender a ser mais ágil, a falar menos. Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Opa, já falei de pressão hidrostática, volta a fita, jovem. Vamos falar agora de pressão atmosférica. Bom, a pressão atmosférica, ela é a pressão exercida por causa da coluna de ar. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, nós estamos, sei lá, aqui na Bahia, quase ao nível do mar. Eu posso, então, ir aumentando a altitude em outras cidades, tá? Etc. Vamos imaginar que aqui eu tenho o meu limite lá da atmosfera. Bom, o ar tem peso, né? E este peso do ar exerce uma certa pressão sobre as coisas que aqui estão. Então, se eu for calcular aqui a pressão nesse ponto, vai ser devido a essa coluna de ar. Se eu aumentar a altitude, a quantidade de ar sobre isso, né? Você pode imaginar como sendo um fluido, aqui uma coluna exercendo pressão. Eu aumento a altitude, vai diminuindo essa pressão. Então, a pressão atmosférica ela vai diminuindo com a altitude. É possível mostrar, através de um experimento, chamado experimento de Torricelli, que a pressão no nível do mar ela consegue equilibrar uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Se você chegar aqui, colocar um recipiente contendo mercúrio, tá? Vamos aqui, um recipiente contendo mercúrio. E aí você então vai mergulhar, botar o mercúrio de vermelho só por tradição, tá? Embora o mercúrio não seja vermelho, mercúrio. Aí você vem aqui e coloca um tubo, e nesse tubo você coloca mercúrio também. O que é que você vai observar? Você vai observar que o mercúrio sempre vai descer, e ao descer, a altura que fica é uma altura de 76 centímetros. Esses 76 centímetros que fica aqui de altura é 76 centímetros de mercúrio, de uma substância mercúrio. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio é capaz de equilibrar a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica que está sendo exercida aqui fora, ela é possível de ser equilibrada com uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, dizemos, pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de Hg. Aí você vai dizer, Paulo, traduza isso para mim aí que está complicado. Diga isso aí no sistema internacional. Beleza. Bom, para saber isso no sistema internacional, eu vou ter que usar a fórmula que eu usei antes. Pressão hidrostática, nós aprendemos que é igual a densidade vezes gravidade vezes altura. Eu estou afirmando para vocês que a pressão atmosférica equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Então, eu já sei que o material é o mercúrio, e a densidade do mercúrio, se você der um Google aí, você vai encontrar que é 13,6 gramas por centímetro cúbico. A gravidade no nível do mar dá aproximadamente 10, né? 9,8 se a gente for rigoroso, mas eu vou aproximar esse negócio aqui para 10, tá? Então, 10 metros por segundo ao quadrado. E esse H que eu tenho que jogar aí é 76 centímetros, tá? 76 centímetros. Bom, isso aqui eu tenho que ajustar na hora de fazer a conta. Então, ao invés de usar 13,6 gramas por centímetro cúbico, eu tenho que usar 13,6 vezes 10 elevado ao cubo. Lembra? 1 grama por centímetro cúbico é 1.000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade está ok e esse cara aqui não está ok, tá? 0,76 metros. Bom, então, a minha pressão, devido a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, vai ser igual a 13,6 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 10, tá? Aqui está aproximando, isso aqui seria 9,8, vezes 0,76. Vamos multiplicar isso aí? Não farei na mão, porque o tempo urge. Vamos chamar a calculadora aqui e multiplicar 13,6 vezes 0,76. 10,336. Eu podia botar 9,8 também. 13,6 vezes 9,8. Já que é na calculadora, tá? Opa. 13,6 vezes 9,8. Ah, então é isso aí. Vezes 0,76.
0,76. A diferença está bem pequena, tá? Se eu usar 9,8, se eu usar o 10. Então, vou manter a minha conta como estava antes mesmo, 13,6 multiplicado por 10 multiplicado por 0,76. Não precisava multiplicar o 10 ali por conta da... Como é que chama? Da potência de 10. Então, a pressão hidrostática vai ser... Pô, tô zoada, velho. Vamos lá. Pronto, isso aqui vai dar 10,336. 10,336. Estou multiplicando 13,6 vezes 0,76. Para quê? Para sobrar só a potência de 10 aqui, ó. 10 a terceira vezes 10, que vai dar 10 elevado à quarta. Vamos colocar esse bagulho aqui na notação científica. Vai ficar assim, 1,0336 vezes 10 elevado à quinta. O que? Newtons por metro quadrado ou Pascal, tá? Tanto faz. Vocês aprenderam, né? Aprenderam que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Pascal, aproximadamente. E você consegue fazer a transformação muito clara aqui, tá? Essa pressão aqui é a pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. E nós estamos concluindo que uma pressão atmosférica igual a 76 centímetros de mercúrio é igual a 1, aproximadamente, vezes 10 elevado à quinta Pascal. É como se, tá, você tivesse, tá, 100 mil newtons por metro quadrado. É como se eu tivesse 10 mil quilogramas em uma área equivalente a 1 metro quadrado devido à pressão atmosférica. A pressão atmosférica é altíssima, com valores comparados em newtons que a gente conhece. Porém, nós estamos acostumados com ela e a gente não percebe esta pressão altíssima. Bom, de pressão, o que é importante ainda falar? É importante falar do princípio de Pascal. O princípio de Pascal, e já caiu em provas do Enem recentemente, inclusive, é um princípio que você utiliza para ampliar forças. Tá? O princípio de Pascal. Você simplesmente pega um recipiente contendo um certo líquido e você vai então tentar ampliar forças usando um outro sistema, tá? Que é a prensa hidráulica. Então você tem uma certa... Aqui tem um líquido aqui dentro. E o princípio de Pascal estabelece o seguinte: quando você aumenta a pressão num certo ponto do fluido, tá? Estou rabiscando assim, tá? Para você imaginar que isso aqui dentro é um líquido. E eu espero que você também esteja rabiscando aí na sua folha. Quando você, então, aplica uma força aqui, esta força, força 1, aplicada numa certa área 1, vai produzir uma pressão. Esta pressão vai ser distribuída no líquido como um todo. O que o princípio de Pascal estabelece é que a variação de pressão num certo ponto 1 vai ser igual à variação de pressão no ponto 2. A variação de pressão ela é distribuída integralmente no ponto do fluido. Então, se integralmente, vai ser distribuída aqui, 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 que eu vou chamar de ponto 2. Nesse ponto 2 tem uma área 2. Mas observe que a área 2 é muito maior do que a área 1. Então, a força aplicada aqui vai ter que ser uma força maior. A força 2 vai ter que ser uma força maior. Como é que eu observo isso? Basta você substituir. Como é que calcula a variação de pressão? Vai ser a força aplicada no ponto 1 dividido pela área 1. Isso vai ter que ser igual a força 2 dividido pela área 2. Se a força 1 é aplicada numa área 1 e depois eu tenho uma área maior, para compensar a força vai ter que ser maior. Então eu vou estar ampliando a minha força. Só que na física, toda vez que você tiver ampliação de força, você vai ter redução de distância. Isso é ou de velocidade, é uma coisa natural. É fácil você perceber que se você deslocar aqui de uma certa quantidade, tá? Vamos imaginar que isso aqui vai descer até aqui, tá? Se isso aqui descer isso aqui tudo, vou pintar de vermelho, o daqui não vai subir essa mesma altura. Aqui vai descer uma certa altura que eu vou chamar de altura 1.
porém, do outro lado, ele só vai subir uma pequena quantidade, um pouquinho maior, porque ele é mais largo. Como ele tem uma área maior, a altura vai ter que ser menor para compensar, para ter o mesmo volume. Eu consegui ampliar a força, mas em compensação eu andei a distância menor. Isso acontece sempre. Acontece no macaco hidráulico, que é um sistema hidráulico, né, baseado no princípio Pascal. Acontece também no sistema de alavanca. Toda vez que você amplia a força, você vai perder em velocidade, você vai perder em distância percorrida. Por quê? Porque sempre energias do sistema devem se conservar. Tá? Você nunca vai ter ampliação de força e de velocidade simultaneamente. Para finalizar a hidrostática, dos conceitos fundamentais, e também que já caiu em prova, vou falar do princípio de Arquimedes. Então, o princípio de Arquimedes diz o quê? E qual é a fórmula importante que você tem que levar para a sua prova? O princípio de Arquimedes diz que quando você mergulhar um corpo num fluido, ele vai ficar sujeito a uma força vertical para cima. Quem já assistiu minha aula antes, tá, no YouTube, outras aulas minhas, eu sempre enunciei esse princípio da mesma maneira que aparece nos livros. O princípio diz que quando você mergulha alguma coisa aqui, essa alguma coisa mergulhada vai sofrer uma força vertical para cima. Então, para baixo vai existir a força peso. Ainda pegou. Vai existir a força peso e para cima vai existir a força de empuxo. E aí vai dizer que este empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. É sempre assim que eu costumava enunciar e é sempre assim que aparece normalmente nos livros. Isto é verdadeiro, tá? Por exemplo, em situações que a quantidade de fluido é muito grande ou em situações que acaba o fluido derramando, tá? Tá transbordando e o fluido derrama completamente. Mas isso não é verdadeiro sempre. Na verdade, o empuxo ele é igual ao peso do fluido que ocuparia essa região daqui. Há situações que são paradoxos, é um paradoxo hidrostático, vamos dizer assim, que o fluido deslocado não é suficiente, não seria suficiente para erguer um corpo. E ainda assim ele é erguido. Então o correto é você pensar assim, ó, o empuxo é igual ao peso do fluido que ocuparia essa área, esse volume que está aqui, tá? Isso é o empuxo. Então, se empuxo é igual ao peso do fluido, então eu posso escrever assim, empuxo vai ser igual à massa do fluido que ocupa essa região daqui, multiplicado pela gravidade. Então, não é bom trabalhar com o conceito de massa, né? Então, massa vai ser igual a densidade vezes volume. Eu substituo, então, a massa por densidade do fluido vezes o volume do corpo que foi deslocado. O volume do corpo que foi imerso. Então, aqui é o volume do corpo que importa para a gente, multiplicado pela gravidade. Então, isso é empuxo. Mas quando você olhar para esta fórmula, sempre lembre-se que isso aqui é uma força, tá? Isso é igual a peso. E peso de quê? O peso do fluido que ocuparia essa parte aqui que eu pintei de verde. Isto é empuxo.